Esse é o Tudo em 20 podcast, o UERJ Zona Oeste. De Campo Grande para o mundo, compartilhamos ciência do dia a dia em até 20 minutos. Eu sou Ana Nascimento, apresentadora da 4ª temporada. Vem aprender com a gente! Episódio de hoje, o controle de qualidade em produtos de saúde. E a gente costuma prestar atenção na validade daquilo que a gente consome, né? Na qualidade daquilo que a gente olha a validade, o cheiro, a aparência, principalmente quando é alimento, né? Mas quando o assunto são produtos de saúde, como é que funciona, né? Como é que a gente sabe que o medicamento realmente é seguro, é eficaz? Então, isso está agindo conforme o nosso corpo está esperando? Será que dá para perceber isso no dia a dia? Ou é só dentro do laboratório? E para ajudar a gente a entender, temos uma convidada mais que especial, que ela entende super do assunto e sabe como funciona toda essa segurança, né? Então, nós chamamos uma cientista que conhece tudo disso na prática, no dia a dia, desde a parte mais técnica possível, e também é farmacêutica. Vou ler, farmacêutica, técnica universitária da Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde da UERJ, né? E também tem a sua especialização, né? Tem o seu mestrado no controle de qualidade pelo INCQS da Fiocruz, né? Que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde. Ela tem mais de 20 anos de experiência. Caramba, na indústria farmacêutica, então, desde a atuação do desenvolvimento de medicamentos, né? Olhando para métodos analíticos, controle de qualidade, o estudo também dessa estabilidade. Então, é desde o começo desse produto de saúde até também me corrija se eu estiver falando errado, até esse processo que ele está ok, né? E mais de 10 anos na farmácia hospitalar, ou seja, ela acompanha desde essa criação, como eu falei antes, né? Até o uso do medicamento do paciente. E essa pessoa é Joyce Silva. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Bom dia, estou meio tímida, meu nome é Joyce, prazer é todo meu, confesso que estou um pouco tímida, um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo. Vai te ver. Vamos começar do começo, do jeito que a gente gosta aqui no podcast. Conta pra gente o que é essa área, o que é o controle de qualidade, conta pra gente. Bom, pessoal, então, eu acho importante a gente deixar claro que o controle de qualidade, ele é parte da qualidade, né? O que a gente chama de qualidade? A gente tem um produto que seja seguro, que seja eficaz e que, especificamente, atenda normativas. Quando eu tenho um produto, ele tem critérios de aceitação, que eles são definidos inicialmente quando você desenvolve o produto. Então, a partir do momento que você desenvolve o produto, você diz para que seu produto serve e que critérios ele deve ter. Isso é enviado para a Anvisa, que é a Agência Nacional, né, de Vigilância Sanitária, e a partir daí, todos os produtos que você fabricar, ele deve ter a mesma qualidade. Nossa. Então, quando a gente fala de controle de qualidade, é a gente controlar esse produto para que ele tenha exatamente a mesma configuração, o mesmo perfil, o mesmo teor ao qual ele foi registrado. Ele precisa estar tal qual o registro. Então, eu preciso garantir que todos os lotes que eu fabricar, que a minha indústria fabricar, ela tenha o mesmo perfil. Então, quando a gente fala de controle de qualidade, a gente está falando especificamente de controle de produto. Porque a gente pode também falar de garantia da qualidade, que é o controle de todo o processo até que esse produto fique pronto. Ai, que tudo. E engraçado, quando a gente fala disso agora te ouvindo, sabe o que me lembra? Sabe quando no final de semana a gente come pizza? A gente está acostumada a comprar sempre naquela mesma pizzaria. E quando muda o pizzaiolo, quando muda aquelas pessoas que trabalham lá, a gente logo percebe. Exatamente. Então quer dizer que não está na mesma qualidade. Exatamente. E a questão do controle de qualidade passa por aí. Porque se a gente imaginar uma pizza, por exemplo, foi um ótimo exemplo, é exatamente isso que acontece. O medicamento, mesmo que eu mude o pizzaiolo, quer dizer, mesmo que eu mude o técnico, o operador, porque as pessoas faltam, elas são substituídas, são promovidas, mudam de emprego, eu preciso garantir que esse produto, ele tenha qualidade. Porque você imagina substituir um pizzaiolo e ele esquece de colocar o fermento. Nossa! É o tipo de coisa que não pode acontecer, porque a gente está falando também da questão financeira. Você imagina quanto uma indústria fabrica por lote, o quanto se perde. E aí a gente fala de todas as questões que estão atreladas aí, né? E pessoas necessitando desse medicamento. Uma coisa mais importante que a gente tem que pensar
que, diferentemente de alimento, quando você toma um medicamento, você já está debilitado na maioria das vezes. Verdade. Então, não podem acontecer erros. É inaceitável que se aconteça algum tipo de erro. E é por isso que precisa de todo esse processo, né? Que aí foge um pouco do controle de qualidade e entra na garantia, que é garantir esse processo. Porque o controle de qualidade é essa etapa final, onde você faz testes físicos no seu produto para garantir que ele tenha realmente a qualidade assegurada. Nossa, que tudo. E quando a gente fala de produtos de saúde, né, justamente medicamentos que você citou, o que a gente pode dizer que exatamente está sendo controlado ali? Então, eu vou só aproveitar esse gancho, porque quando você fala produtos de saúde, a gente tem uma divisão aí. Porque a gente tem medicamento e produtos para a saúde. Tá? Então é importante colocar isso, porque assim, não que não seja um produto de saúde, mas eu acho que o termo mais correto seria a gente usar medicamento mesmo. Porque quando a gente fala de produto para a saúde, é algo que não precisa de uma interação química, né? Como medicamento. Produto para a saúde seria um equipo, uma embalagem para uma embalagem, por exemplo, uma nutrição parenteral, é um equipo. Uma luva, qualquer coisa aplicada à saúde, mas que não precise de interação química. Então, é só para pegar esse gancho que eu acho importante, porque é uma coisa que a gente fala muito, né? A ciência e a química, ela parece estar muito distante, mas, na verdade, ela está na nossa rotina. E, às vezes, a gente usa termos que não são os mais aplicáveis. Então, assim, para a ciência, né, para uma parte acadêmica, a gente, quando fala de produtos para a saúde, ele não tem interação química. O medicamento precisa de uma interação química. Nossa, então, é importante que a gente faça essa diferença. Não é que esteja errado, mas eu acho importante ressaltar, já que são futuros farmacêuticos, talvez, que estão vendo nossa conversa. Ai, que tudo, obrigada. Né? E engraçado, porque diferente do alimento, a gente percebe, né, quando não está tão legal assim, pelo cheiro, pela aparência também, mas no medicamento nem sempre isso é possível, né? Então, conta pra gente quando a gente pode ver, por exemplo, que dentro desse controle, saiu do controle. Então, acaba que, né, que está sendo olhado, que está sendo controlado também. Desde o formato, certo? Desde também a estrutura, que diferente dos alimentos a gente consegue visualizar tipo, no nosso dia a dia, se passou da validade, por exemplo. A comida está estragada. E nesses medicamentos nem sempre dá, né? Não dá para a gente perceber isso. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre isso? Então, em relação ao medicamento é mais complicado, e eu acho uma coisa importante, porque a gente tem muito isso, né? Tá próximo ao prazo de validade. Essa tua analogia a alimento é bastante interessante, porque é o mesmo órgão que regula tanto o alimento quanto o medicamento. Então, os critérios são muito parecidos, não são iguais. Mas, para medicamento, como é que a gente determina prazo de validade, por exemplo? É feito todo um estudo, e é por isso que é importante, e aí, já puxando sardinha para a minha área, que se faça, essa determinação de prazo de validade é feita através de um estudo, que a gente chama de estudo de degradação forçada. A gente força os medicamentos às condições ambientais normais. Por exemplo, calor. A gente força o medicamento a uma umidade. Isso a gente faz tudo em laboratório. E a gente consegue acompanhar se tem algum produto de degradação oriundo dessas condições. A gente coloca o medicamento num calor extremo. A gente coloca o medicamento numa umidade alta. Então, tudo isso é desenhado, embora não seja, como você está falando, né? Como a gente vê fisicamente possível, visualizar, né? A gente não é visualmente, melhor falando, não é visualmente detectável, tem todo um estudo por trás disso. Então, assim, tanto a embalagem, por exemplo, o estudo de controle de qualidade também entra na embalagem. Por que alguns medicamentos a gente vê que a embalagem é totalmente de alumínio? Outros entram com uma embalagem que a gente vê que é um blisterzinho transparente, porque alguns são fotossensíveis, eles não podem pegar sol. Outros, eles oxidam com muita facilidade. Então, a gente precisa entender que, mesmo não vendo, é importante que a gente preserve o medicamento. Por exemplo, na hora de abrir, às vezes a gente vai abrir o blister, ele acaba abrindo um pouquinho, ele pega umidade. Né? Então, assim, é complicado e fica difícil falar assim, o que se fazer? Além do autocuidado, né? Assim, a gente, quando compra alguma coisa, a gente precisa olhar a bula com calma, saber como ele deve ser armazenado,
armazenar ele da melhor forma possível, seguir sim o prazo de validade, porque aquela data lá ela não foi simplesmente imaginada, tem todo um estudo por trás disso. E os produtos de degradação, a parte mais importante ali, é que você pode, o medicamento, mesmo ele aparentemente estando bom, porque alguns medicamentos, quando ele pega umidade, ele fica friável, ele quebra. Você vai ver que o medicamento está quebrando. Outros você não vai ter essa questão visual. Mas é preciso entender que, às vezes, o medicamento, né, ele pode estar ganhando ou perdendo efeito. Nossa. Porque ele pode estar se transformando num outro fármaco, num subproduto, que ao invés de causar o efeito esperado, ele pode causar um efeito adverso. Nossa. Então, assim, eu não sei se eu fui clara, mas visualmente a gente não tem muito como perceber que um medicamento, que ele não vai de um dia para o outro. A validade é hoje, amanhã o medicamento vai ficar amarelado, né? Porque acontece. Ou ele vai esfarelar. Muitas vezes isso não acontece. Mas ali está sempre acontecendo uma reação química. E essa reação química ela pode ser prejudicial a gente. Então, eu acho que é importante a gente... Eu até aceitei participar, apesar de toda a minha questão tímida, né? Porque é importante a gente divulgar, né, que o medicamento ele é produto de estudo, que ele não está ali de forma aleatória, que aquela validade ela não está ali porque alguém imaginou em algum momento que deva colocar. Tem todo um estudo para se definir o prazo de validade de um medicamento. E reações muito pequenas vão acontecendo de forma rotineira, tá? E elas vão acontecendo gradualmente. Então, no prazo final, de repente, de 2, 3 anos, você tem uma quantidade de subproduto que pode acabar fazendo mal. Caraca! Nossa, eu tô chocada. Acaba também, né, querendo ou não. Se a validade está aqui, dá para tomar ainda. A gente tem muito isso, né? Mas ele terminou a validade no mês passado, não é possível que hoje. A questão é justamente essa. A gente não sabe o quanto de subproduto está sendo formado. Ou se está sendo formado. Alguns subprodutos, eles podem diminuir o efeito do medicamento. Alguns podem potencializar. Então, como a gente não sabe, a dica é não usem. Então, chegou na validade, eu acho importante a gente colocar aquela caixinha de medicamento que a gente tem em casa, que todas as nossas mães têm, a gente tem. Usou medicamento, sobrou, né, antibiótico, a gente usou 7 dias, só usei 5. Ou a sua vizinha tem lá, não usem, gente, porque é isso. Ele pode estar pegando, a gente não sabe como foi armazenado, pode pegar umidade, a gente não sabe que tipo de temperatura ele está exposto, então nisso ele pode sofrer um processo de oxidação. Então, assim, por favor, não usem. E descarte de uma forma correta também. Ainda tem isso, não é para dar para o vizinho, para o irmão, exatamente. Porque quando passou da validade, né, a gente pode literalmente, as farmácias aceitam os medicamentos para a gente poder descartar da forma correta, né? E para garantir tudo isso, né, existem várias técnicas, né? Que é quase seguindo uma receita de bolo. E a gente está usando bastante os alimentos, porque acredito que seja uma das melhores formas de entender tudo isso na prática. Né? É uma analogia muito boa mesmo. Né? E você trabalha com técnicas incríveis, tipo a cromatografia. Então, como é que essas análises podem garantir que esse medicamento ele tem exatamente o que ele deveria ter? Porque você tinha falado antes, né, como justamente se a gente não respeitar essa validade, então, em vez da pessoa melhorar, pode ser que tenha um efeito rebote, né? Que ela piore. Conta pra gente, por favor. Então, essas técnicas que eu uso, na verdade, como é que a gente vai garantir que o medicamento é eficaz? Eu preciso saber que o medicamento ele tem. Eu gosto de dar sempre esse exemplo básico, que é uma coisa muito utilizada. A gente compra uma dipirona, né? Sem querer usar nome de marca, mas a gente compra uma dipirona de uma marca X, tem as marcas super conhecidas, ou medicamento genérico também. Ele está ali dizendo que tem 500 miligramas, que é o rotulado, de dipirona no comprimido. Se você pegar esse comprimido e pesar, ele tem muito mais que 500 miligramas. Você vai ver que o peso dele é muito maior que 500. Por quê? Para a gente ter um medicamento, a gente precisa de recipiente, para que ele tenha um formato. Eu não pego um pó de dipirona, senão eu pegaria o pó de dipirona e tomaria. Só que a gente tem uma série de recipientes, que a gente chama uma série de outros ingredientes, que não são ativos, mas são ingredientes que vão dar um formato. Assim como o bolo. Eu gostei muito dessa analogia. Eu estou fazendo um bolo de banana. Eu uso uma série de ingredientes e a banana. Mas quanto tem de banana no bolo?
É isso que o controle de qualidade faz. Ai, amei. A gente precisa saber o quanto eu coloquei de banana. Bom, embora eu saiba, por uma receita, que é o que a gente falou de garantia, que eu tenho que colocar 2 bananas, será que eu tenho mesmo 2 bananas? É isso que o controle de qualidade faz. E os testes, a parte que eu trabalho, que são esses equipamentos, eles são capazes de enxergar o quanto tem de cada medicamento. A cromatografia, por exemplo, é uma técnica de separação. Ali eu consigo ver. Voltando agora para dipirona, né? A gente usou o bolo, que é mais gostoso. Dipirona não é nada gostoso. Eu preciso saber o quanto tem de dipirona ali. Como eu falei antes, ela está misturada com outros ingredientes. Então, a cromatografia, como é uma técnica de separação, ela vai me permitir verificar o quanto eu tenho de dipirona. Nossa. É uma das técnicas. Existem outras, e aí vai depender da característica do fármaco. Tem fármacos que são mais voláteis, a gente tem a cromatografia gasosa. Fármacos que são menos voláteis, a gente tem a líquida, a gente tem a espectrofotometria. Existem uma série de técnicas que vai depender de um estudo, para conhecer a característica de cada fármaco para ser aplicado. Mas, basicamente, eu trabalho com técnicas de separação, porque o meu objetivo é saber o quanto tem de princípio ativo dentro de uma fórmula farmacêutica. E uma dúvida que agora surgiu também, que trazendo novamente para a nossa realidade, tem como, além de respeitar o prazo de validade, tem como a gente, não sei, vai você conta para a gente, você que é especialista no assunto, tem como a gente desconfiar que aquele produto não está mais adequado para uso? Então, como eu falei antes, assim, é bem complicado. O que a gente pode perceber alguns medicamentos eles começam a ficar amarelados. É um processo de oxidação, basicamente. Você pode perceber que eles ficam amarelados. O que acontece na hora de partir o blister, a gente deixar aquele alumínio, porque ele é bem fininho. Algumas vezes ele acaba rasgando, então você pode perceber que ele vai ficar amarelado. Outras vezes ele vai pegar a umidade e ele vai ficar mais friável, que a gente diz. O que é friável? Ele vai esfarelar. Ele vai perdendo a dureza, porque o comprimido também, que é uma coisa importante, principalmente quando a gente fala de comprimido. Quando a gente fala de medicamento, a gente fala de biodisponibilidade. Quer dizer, o quanto do ativo, né, do princípio ativo, vai estar livre e biodisponível para ser absorvido no nosso organismo. Então, muitas vezes a gente tem o teor, mas ele não está livre para ser disponível. Então, quando a gente olha um medicamento, é importante saber que, além dele poder não ter a quantidade, ele pode não estar mais biodisponível. Então, assim, voltando à sua pergunta, o máximo que a gente consegue ver, assim, na maioria dos casos, algumas vezes, o odor. Tem medicamentos, por exemplo, o captopril, ele tem um cheiro de sulfeto. Por quê? O produto de degradação é o disulfeto de captopril. Então, eles têm um cheiro de vala, de fossa. E aí, alguns a gente consegue perceber, mas não são todos. Porque, às vezes, o subproduto dele não é algo que tem um odor característico. Então, assim, eu acho que, basicamente, é a gente olhar a validade e respeitar, porque podem estar acontecendo reações ali que são imperceptíveis. Mas o medicamento está amarelado, está friável, não usem, não utilizem, por favor. E você falando isso, sabe o que veio na minha memória agora? Que muitas vezes as pessoas estão usando essa parte mais instagramável, tá tirando o medicamento da caixinha e colocando nos potinhos bonitinhos. Sim, sabe? Sim. Por mais que seja bonitinho, pote maravilhoso, muito bonito, combina com essa paleta de cores. Porém, o medicamento foi feito para estar naquela cartela. Exatamente. Então, acaba que o produto vai funcionar justamente, né, se manifestar. Você protege o medicamento, né? E assim, quando você faz esse estudo, todo o estudo ele é garantido se o medicamento estiver dentro da embalagem primária. Fora da embalagem primária, a empresa não se responsabiliza por absolutamente nada. Porque todo estudo de estabilidade, até o registro do medicamento, ele é feito com o medicamento na embalagem primária. Então, você manter um medicamento fora da embalagem primária, a empresa não se responsabiliza. Não existem estudos para essa. Isso é uma coisa bastante interessante. Porque a gente usar durante um prazo de algumas horas, agora manter durante dias fora da embalagem primária, por favor, não usem. A gente sabe que tem química em tudo, né? Alimento, medicamento, praticamente tudo na natureza tem química. E a gente ouve muito assim, então se isso aqui é natural é melhor. Mas será que tudo que é natural realmente é sinônimo de qualidade e segurança, né? E no caso de medicamento, eu não sei como é que a química ela pode entrar para garantir essa segurança e eficácia. Tem como? Sim. Na verdade, ela precisa entrar como, né?
Quando a gente fala de natural, produto natural, a gente está falando de fitoterápico, que também é regulado pela Anvisa, que é a agência nacional, como a gente sabe. E o importante aqui, quando a gente fala de... Primeiro ponto que eu quero tocar aqui, é importante que a gente fale da automedicação. Então, assim, não é para fazer automedicação, porque esse fitoterápico é medicamento, né? Ele tem ação no nosso organismo. E o grande problema dos fitoterápicos é a questão da identificação. Porque, por exemplo, quando você coleta uma planta, uma espécie vegetal, existe muito erro na identificação. E como é que você garante a qualidade se tiver um erro na identificação? E se é medicamento, se é um fitoterápico, ele pode estar acelerando, tem a questão da degradação no seu rim, no seu fígado. Então, ele pode não diretamente te fazer mal, mas ele pode acelerar enzimas hepáticas. Caraca. A questão renal, ele pode aumentar ou diminuir. E aí você, de repente, com outro medicamento que você já faz uso de forma rotineira, ele pode ter uma interação, uma sinergia e te causar um problema metabólico gigantesco. Então, a automedicação nunca é recomendável. Caraca. E acaba que também, pensando nesse assunto, o modo de preparo, pensando na alimentação, por exemplo, ele muda tudo. Então, por exemplo, sei lá, um ovo se ele está cozido, se ele está cru, ou se ele está frito, é de uma forma, né? E nos medicamentos também isso influencia, né? Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Porque ou é cápsula, comprimido, xarope, faz toda a diferença. E acaba que tem aquela biodisponibilidade que você falou, né? Sim, exatamente. Porque quando a gente está com xarope, a gente já está com um princípio ativo dissolvido. Então, ele rapidamente é absorvido. Nas outras formas farmacêuticas, a gente tem uma etapa que é a dissolução ou desintegração desse fármaco. É quase tipo aquele match perfeito, né? O medicamento e o nosso corpo. Caraca, incrível. E eu vi também que a gente não pode sair partindo qualquer medicamento também, né? Qualquer comprimido, abrindo as cápsulas, porque... Mas por quê? É importante saber isso, é uma ótima pergunta. É muito importante que não se faça, porque você não tem como garantir que você tem exatamente a dosagem. Você não sabe se você vai conseguir partir o comprimido ao meio. E se ele tem uniformidade de dose, que isso é um outro teste de controle de qualidade. Caraca, a gente não sabe se o medicamento, em toda a extensão dele, ele tem exatamente a mesma quantidade de fármaco. E se a gente vai conseguir partir ele exatamente no meio. Quem garante? Nossa. Então, é importante. E você pode estar usando mais medicamento ou menos medicamento. E aí interferindo na biodisponibilidade. Caraca. Aí, e acaba que engraçado que nós falamos muita coisa e acaba que essas coisas conversam entre si, né? Todas, exatamente. Então, a população em si, a gente, né? A gente pode observar esses sinais de qualidade e esses riscos desse produto também, né? Então, desde a validade, o armazenamento, a embalagem... A embalagem é extremamente importante, exatamente. E essa procedência também, né? Porque, querendo ou não dá pra gente falar... A gente compartilhar aquele medicamento que passou da validade, ou então se a gente está compartilhando um medicamento para uma outra pessoa que não recebeu, né? A prescrição médica, a indicação médica de usar um medicamento, porque a gente tem muito essa mania, ainda mais com o advento do Google, você dá um Google e descobre qual medicamento você precisa usar, de quanto em quanto tempo você precisa usar. E também tem que ter registro na Anvisa, né? Essa agência, ela é reguladora aqui do nosso país, né? Encaminhando já para o final, né? Passou tão rápido. Sim! E isso dessa conversa me lembrou também lá naquele período, não sei se vocês lembram, mas teve um período que algumas pomadas capilares estavam causando cegueira temporária, né? Então acaba que tem isso também, né? Quando tem o órgão justamente para poder fiscalizar. E agora falando da ciência do dia a dia, né? Que no final das contas a qualidade não está só no laboratório, a segurança, é saúde coletiva, é confiança também, né? Porque, querendo ou não, quando uma pessoa está tomando medicamento, está confiando que aquilo ali vai melhorar. Exato. Então, se você pudesse deixar um alerta simples para quem está ouvindo a gente, assim, qual que você faria assim, para não cometer esse erro, que é um erro comum das pessoas, uma atitude simples para poder melhorar a segurança dela no dia a dia? Eu sempre converso muito com os pacientes lá no hospital, que o paciente ele é corresponsável pelo tratamento, né? Não adianta o médico prescrever, o farmacêutico orientar, e você não ser corresponsável. A maior responsabilidade pelo seu tratamento é seu. Então, eu acho importante, uma dica, é isso. Vamos falar agora das canetas milagrosas. A gente tem que falar sobre isso. Né? De onde você está comprando?
com quem você está comprando, como foi transportado, é tudo que a gente está falando aqui. Porque a gente entra na questão de beleza, como a gente falou das pomadas, a gente está falando agora das canetas emagrecedoras. Para medicamentos, de forma geral, eu acho que a gente tem que pegar o que está acontecendo no momento e usar isso como alerta. De onde eu estou comprando? Medicamento é a mesma coisa. De onde eu estou comprando? Como foi armazenado? Porque um medicamento que, por exemplo, no caso das canetas, que foi desenvolvido para diabetes, hoje está sendo usado por uma questão estética. Nossa. E com medicamento, porque é um medicamento, as canetas são um medicamento, elas não são canetas emagrecedoras. Elas têm um princípio ativo, que tem que ser quantificado, que depois de quantificado, ele foi estudado a melhor embalagem para ele, que é a melhor via de administração, como ele deve ser armazenado, que empresas têm um certificado para produzir esse medicamento, quer dizer, a gente falou de garantia de qualidade, que garantia de qualidade você tem numa caneta que você compra no contrabando, né? Nossa. Que foi transportada dentro do isopor. E aí, voltando para a sua pergunta, para que eu não me alongue, para medicamentos de forma geral, aonde eu comprei? Está lacrado? Tem nota fiscal? Por que eu vou comprar na farmácia que é mais barato? Não tem alguma coisa esquisita? Não. Então, acho que é isso. Nós somos corresponsáveis pelo nosso tratamento. Eu estou falando da minha saúde, que é algo que não tem preço, né? Eu sei que é difícil, que a gente fala de uma população pobre que precisa, mas o Sistema Único de Saúde é uma das poucas coisas que funcionam nesse país. Precariamente, mas funciona. Então, assim, procure o melhor, tire dúvidas, procure seu farmacêutico. Maravilhoso. Converse com o médico. Eu acho que as pessoas têm muito medo de médico. Não entendeu? Pergunta. Médico também erra, farmacêutico erra. Você pode errar, mas aí são 3 profissionais. São 2 profissionais e você. Então, é isso. Se interesse pelo seu tratamento, porque a nossa saúde ela não tem preço e a vida não volta, né? Então, é isso. Caraca, que tudo! Nossa, realmente, além disso tudo, né, que você compartilhou, e eu lembrei do automedicamento também, que não dá, hein, gente, pelo amor de Deus. E hoje a gente viu, né, que por trás de um comprimido, que parece ser muito pequeno, ou então daquela dosezinha de xarope, existe trabalho enorme de ciência, de tecnologia, de responsabilidade, porque qualidade não é só um detalhe, então são muitas coisas, né, que são feitas para que esteja tudo correto, porque justamente a pessoa que está utilizando desse produto, ela já está debilitada. Então, realmente precisa de muitas coisas para que o produto funcione e que a pessoa fique melhor ainda, né? Então, Joyce, novamente, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a equipe maravilhosa. Obrigada a você, assim, eu espero que, a vocês, né? Eu espero que de alguma forma a gente tenha contribuído. É isso, você usou uma palavra que eu achei interessante, que é desmistificar. Né? Desmistificar o que acontece. A nossa rotina tem ciência, tem química, tem farmácia no nosso cotidiano. E é isso, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Muita coisa, obrigada. Obrigada a vocês. Um beijo, gente. Tchau, gente.